Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Hoje eu vou conversar diretamente, meu entrevistado está em Cuiabá, eu em São Paulo. Essas são as alegrias dos aplicativos da internet. Bom, o assunto hoje é um assunto, não pode estar mais factual, como nós jornalistas costumamos dizer. Trata-se de sustentabilidade, enfim, de desmatamento zero, essas coisas que a gente sabe, eu pelo menos sei, que são fundamentais, e elas têm implicações comerciais, têm implicações. Não dá mais para disfarçar, por exemplo, eu nunca disfarcei, mas enfim, que as grandes safras brasileiras estão passando por péssimos momentos, problemas climáticos seguidos, já não é o primeiro ano, enfim. Parece que essa sustentabilidade ela não vai ser uma exigência dos países ricos, ela vai ser uma necessidade, ela é uma necessidade. Bem, quem tem tudo isso para contar para a gente, para explicar, é o engenheiro agrônomo formado pela Exalc, aqui da USP, hoje USP, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ele já foi presidente, trabalhou naquela chama-se Mesa da Pecuária Sustentável, é um grupo global, inclusive. Bom, ele é mestre pela Exalc, também estudou na Universidade da Califórnia, não sei se é Berkeley, se tem duas, tem um MBA lá, fez MBA de commodities, então ele também entende essa coisa de mercado, né? Como eu sempre digo, commodity é tudo que se padroniza. Vinho, por exemplo, não é commodity. Cada um tem uma marca, uma região. Bem, e ele hoje trabalha na National Wildlife Federation. A tradução não tem tradução. Wildlife é vida selvagem, né? Federação Nacional. É uma entidade norte-americana que se dedica a essas questões de sustentabilidade. Quem vai explicar para mim e para vocês é o Francisco Beduschi Neto, lá de Cuiabá, onde ele está conversando com a gente. Muito obrigado, Francisco, pela sua atenção. Começa contando o que é a National Wildlife Federation. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Hash. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade. A gente bater esse papo, conversar um pouco sobre os nossos trabalhos e tudo. A NWF, a National Wildlife Federation, ela é uma organização não governamental que surge nos Estados Unidos em 1936, portanto é uma das mais antigas do mundo, já com 85 anos aí de trabalho. E ela começa a atuar no Brasil em 1986, então já com bastante tempo aqui no Brasil. E a atuação vem dessa demanda global, né, que começa meados da década de 80, por questões ambientais, principalmente na região tropical do mundo, né? Então não é só Brasil, a gente desenvolve trabalhos aqui no Brasil, mas também Sudeste Asiático, a costa da África, né? Aqui na América do Sul, Colômbia, Paraguai, e vem justamente para ajudar as indústrias, os setores do agronegócio, né? Então, pecuária, soja, café, cacau, leite, né? Todas essas cadeias do agronegócio a promover um desenvolvimento sustentável. Então, o foco do nosso trabalho hoje é esse, né? Aqui no Brasil, especificamente, hoje eu lidero o time brasileiro e a gente está muito centrado na pecuária de corte e nos biomas Amazônia e Cerrado. Me conta uma coisa, o que é exatamente a pecuária sustentável? Porque no seu paper que eu reli aqui, fala em uma pecuária sustentável. Na minha cabeça, uma pecuária feita em pasto é mais sustentável que uma pecuária feita em gaiola ou mesmo em confinamento, né? Não sei. Qual é a definição de sustentabilidade para a pecuária? Integração lavoura-floresta-pecuária, enfim,
Me explica isso, Biduski. Tá, vamos lá. A sustentabilidade em si, ela deve ser entendida não como algo a se atingir, mas como um caminho a ser trilhado. É um caminho de melhoria contínua. Para trilhar esse caminho, a gente deve levar em consideração 3 fatores: o econômico, o social e o ambiental. Então, e esses 3 fatores têm que estar em equilíbrio o tempo todo, né? Então, é como se a gente tivesse aqueles móveis que você põe no berço de criança, você mexe um e os outros todos se mexem. É assim com a sustentabilidade. Então, se eu tenho uma atividade que está dando prejuízo econômico, ela não é sustentável. Ela tem que dar lucro, ela tem que... Porque ser sustentável é eu perpetuar o meu negócio no longo prazo, né? Se a gente fosse buscar uma explicação mais básica, seria isso. Hoje em dia é que se leva muito em conta os impactos sociais e ambientais dessa mesma atividade. Então, é eu trazer para dentro da fazenda, né, qual é que é o impacto social da minha fazenda. Né? Ela cumpre com a sua função de produzir alimentos. Eu tenho uma terra aberta, ela tem que produzir alimentos, ela cumpre com essa função, ela tem um impacto positivo sobre os seus trabalhadores e sobre a comunidade no entorno, né? Ela cumpre com a legislação ambiental brasileira, então tem APP, tem reserva legal. Então, eu levar todos esses fatores em equilíbrio dentro da atividade e buscar melhorar sempre nesses 3 aspectos, né? Isso é o caminho da sustentabilidade. Técnicas e tecnologias que a gente já tem aqui no Brasil, né, de um pastejo rotacionado, de fazer uma integração lavoura, pecuária, floresta nos seus diferentes aspectos e tal, são meios de atingir esse objetivo. Ou seja, tem alguma coisa no caminho, porque eu achei super curioso quando eu comecei, já faz um pouco de tempo, eu li um livro que era uma bíblia sobre o sistema de pastoreio Voisin, e no seu paper cita o Voisin, que é uma circulação, você deixa o gado aqui num pasto, depois vai para o outro, é mais ou menos isso. E o Voisin, depois de 3, 4 décadas, voltou à moda. É isso, é uma maneira também de preservar o pasto e tal, né? Sim, o sistema Voisin, que é bastante antigo, como você disse, ele prevê essa rotação entre as pastagens, né, as áreas de pastejo e tal. Hoje em dia, a gente evoluiu em cima disso, né? Além de fazer essa rotação, a tecnologia já traz a possibilidade, por exemplo, de eu fazer suplementação a pasto, então o gado tem um coxo, tem uma comida extra para ele poder ganhar mais peso em menos tempo, e isso é um caminho da sustentabilidade. Fazer uma nutrição dessa planta, então adubar pasto é algo extremamente corriqueiro hoje em dia, né, e que a gente tem que estar sempre melhorando. Então, tudo isso são as tecnologias que a gente tem à disposição do produtor rural. Uhum. E me conta uma coisa, me dê um exemplo objetivo da tua atuação aqui como líder da NWF. Muito bem. Existe hoje uma demanda do mercado que quer saber mais sobre a carne que está consumindo. Isso todo consumidor, dentro do Brasil e fora do Brasil. O consumidor chinês já sinalizou isso. Tem a China Meat Association, a CMA, já publicou desde meados do ano passado que vai começar a questionar mais os frigoríficos de quem compra sobre critérios socioambientais da origem da sua carne. O consumidor brasileiro também tem um estudo muito interessante da Embrapa, do Centro de Inteligência da Carne, da Embrapa, o CICARNE, que diz que o consumidor brasileiro vai ficar cada vez mais exigente, vai perguntar mais sobre as condições socioambientais da origem dessa carne. A NWF ela trabalha junto a frigoríficos e varejistas para engajar produtores rurais e começar a responder essas questões do mercado. E, ao mesmo tempo, ajudar o produtor rural e começando a erguer a régua
nesses critérios, né? Então, olha, se eu estou produzindo em tal status hoje, amanhã eu quero estar aqui, depois de amanhã mais alto ainda. Então, promover esse progresso no sistema produtivo. Tá? Então, esse é o foco do nosso trabalho hoje aqui no Brasil. Tá, por exemplo, agora estou te falando como consumidor. Por exemplo, quando você vai comprar uma carne aqui em São Paulo, você acha cortes especialíssimos, dizendo como foi produzido, se é fêmea, se é macho, enfim. Na Argentina isso já é um pouco mais antigo. Se você comprar um bife de chouriço, ou que seja argentino, tem um texto que é quase uma poesia, se animais criados no Pampa, verde, etc., aquilo que você já conhece. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a origem da carne já é possível saber. Como é que eu posso saber se há digamos, na parte social, né? Como é que eu posso saber se o trabalhador é bem pago? Eu não sei como avaliar esse tipo de coisa. Essa é uma questão intrínseca do sistema produtivo de carne, principalmente porque normalmente o gado não vive a vida toda numa única fazenda. Né? Existem casos assim, né? São as chamadas fazendas de ciclo completo, mas a maioria das vezes o gado nasce numa fazenda, cresce na outra, vai engordar numa terceira e tal. Então, mais do que eu saber a origem desta fazenda aqui, é saber como é que estão as fazendas para trás e quais são os critérios e tal. Hoje em dia, a NWF ela já está trabalhando com alguns frigoríficos utilizando uma ferramenta chamada Visipec, que é capaz de identificar as fazendas por onde o gado passou, rodar uma análise sobre a fazenda, é importante que se diga isso, é sobre a propriedade rural em si, e responder as questões, esse tipo de questão, né? O foco inicial desse trabalho, ele está nas questões ambientais, né, como um primeiro passo, mas está muito claro para a gente, até por demanda do próprio varejo brasileiro, que a gente vai ter que ampliar isso daí e poder começar a responder questões de cunho social em relação a isso. Atualmente, o GTPS, né, que é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, o GTPS já tem um guia de indicadores para que os produtores possam trabalhar. Então, a gente já consegue conciliar as duas coisas, a rastreabilidade da carne e propor aos produtores um guia com esses indicadores onde ele pode fazer essa melhoria contínua. Ok, vamos a um primeiro intervalo. Eu converso com o agrônomo Francisco Beduschi Neto. Ele é o líder aqui no Brasil da NWF, National Wildlife Federation, falando sobre sustentabilidade. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa com o engenheiro agrônomo Francisco Beduschi Neto, líder aqui no Brasil da NWF, que é uma ONG norte-americana trabalhando nessa questão. Tem uma das coisas que eu li lá, que ela tem um trabalho ligado às florestas tropicais, quer dizer, que até onde eu sei, os Estados Unidos não tem floresta tropical, mas deve estar interessado em manter essas florestas, seja na Ásia ou aqui, enfim. O que eu ia dizer para a gente continuar na conversa, o Beduschi, é o seguinte: esses produtos que eu te falei, que eu vejo no supermercado, carne e outros, né, queijo, queijo de búfala, que são produtos meio especiais de cabra e tal, eles explicam bastante sobre a tal da ESG, Environment, Social Governance. Mas eles também custam bem mais caro, né? Quer dizer, essa é a normalidade, quer dizer, esses produtos melhores, sei lá, eu imagino que um boi que seja tratado com boas práticas, que não sofra violência e tal, evidentemente, um produto é melhor do que um outro.
E o custo vai ter sempre vai ser assim, ou isso é uma coisa que, do momento? Muito bem. Inicialmente, e isso é uma lei de mercado, não é só uma questão da pecuária, mas aquelas pessoas que saem à frente e criam esses chamados nichos de mercado, normalmente você tem um preço mais alto. O nosso foco não, o nosso foco é erguer a régua para toda a cadeia, tá? E aí você não cria mais nicho de mercado, então o preço do produto ao consumidor não sofre alteração em função disso. Ao mesmo tempo, a gente não quer adicionar custos ao produtor, então esse sistema de rastreabilidade, ele não tem custo adicional para ninguém, né? Nem para produtor, nem para frigorífico, né? E você consegue erguer o patamar. Mas uma coisa que está no cerne disso tudo é que ser sustentável dá mais lucro para o produtor, né? O produtor ele produz mais na mesma área e ele consegue ter um lucro maior por unidade produzida, seja arroba de carne, seja saca de soja. Então, ele tem mais lucro com aquela atividade se ela for sustentável. E aí é que todo mundo sai ganhando. Eu queria comentar um negócio com você, que é o seguinte, a gente não pode se basear nas informações que saem aqui da cidade, porque esse pessoal não conhece nada de agro. Por exemplo, eu tive muitas fazendas de café há muito tempo, não apenas agora, nos últimos anos, e fiquei impressionado com fazendas de café preservadas, com áreas preservadas, com cachoeiras belíssimas, rios belíssimos, uma coisa esplêndida. A integração lavoura-pecuária-floresta também é um negócio extremamente positivo. Os animais da pecuária têm sombra, ele tem outras rendas, né? Fazenda de cacau eu conheço poucas, mas as que eu conheci também com uma área de preservação muito importante. Isso tudo, com todas essas coisas, essas iniciativas que nós temos aqui no Brasil, apesar disso tudo, a pecuária é responsável por 9%, segundo eu li, da emissão de gases de efeito estufa. Muito bem, vamos lá. A gente tem que separar um pouco essas emissões, tá? A grande fonte de emissões no Brasil, ela está ligada a desmatamento, mudança de uso do solo. E acontece que a primeira atividade que ocupa essa área recém-aberta é a pecuária. Então, acaba sendo creditado à pecuária esse desmatamento, sendo ela causadora ou não, mas é a atividade que ocupa aquela área. Se eu discutir se ela causou ou não o desmatamento, é ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O fato é que a pecuária está lá. Então, esse é um fator que tem que ser estudado. O segundo fator que a gente tem que considerar é que nós temos hoje no Brasil uma grande área de pecuária que está sendo desenvolvida em pastagens degradadas. E aí ela é, sim, uma atividade que é emissora. Mesmo no balanço, o balanço dela entre emissões e sequestro de carbono, porque a gente sempre tem que falar em balanço, mesmo no balanço dela, ele é um balanço que emite muito mais do que sequestra. Porque a pastagem degradada, ela sequestra pouco, o animal engorda pouco, num período determinado, e ele acaba levando mais tempo para chegar ao peso de abate, e isso tem um impacto na atividade. Então, a gente tem, sim, muito o que melhorar. A boa notícia nisso tudo é que a gente já tem tecnologia para isso. Ok. Não, isso já hoje já é claro, né? Tem gente, o Brasil, com o seu tamanho, tem gente lá em cima, você falou da régua, né? Tem gente lá no topo e gente lá embaixo. Mas no caso da pecuária propriamente, eu acho o seguinte, eu acho que, na minha opinião, a carne bovina tende a ser um produto
de custo alto, porque tem algumas coisas, eu não sou dono de verdade nenhuma, mas, enfim, carne macia, saborosa, você consegue com animais jovens. Isso é conhecido, eu não sei se tem alguém que contesta. Nós temos até um mercado aí que é você sabe melhor que eu, boi China, né? Um animal com sei lá quantos dentes, mas até 20 e poucos meses, alguma coisa assim. E, por exemplo, conheço alguns pecuaristas, alguns produtores de soja que passaram a fazer integração lavoura e pecuária, dizem que é muito difícil essa passagem, né? Mas, porque muda todo o trato e tal. Mas depois que a coisa está instalada, nunca tiveram um pasto tão bom, nunca engordaram o gado com tanta rapidez. Ou seja, independente do que o mundo pense, é uma maneira de ser mais produtivo e de ganhar mais dinheiro. Estou falando alguma bobagem, não? Muito pelo contrário, você está coberto de razão. Esse processo de implementar um sistema integrado, ele é um processo de aprendizado, né? E ele leva tempo realmente, mas depois de instalado é o que você falou. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem, pelo menos que eu conheço, né, é a Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, Goiás. Né? A Marise Porto faz um trabalho fantástico lá e, inclusive, ela abre as portas da fazenda, agora com pandemia não, mas ela abre as portas da fazenda dela para receber as pessoas, para elas irem lá olhar. E é isso, você tem um pasto melhor, você colhe melhor, o seu gado engorda mais e mais rápido, então você ganha em todos os sentidos, né? Mas é um processo de aprendizado. Você vai conversar com ela quanto tempo que ela levou para chegar onde ela está. E o bacana é que ela compartilha esse aprendizado. Então, nós vamos ter que... O mercado demanda por isso, né? Então, quem não evoluir junto com o mercado, a tendência é que acabe sendo excluído desse mercado. Infelizmente, isso é regra e não é só na agricultura, não é só no agronegócio. É isso aí. Vamos a outros intervalos segundos. Já eu converso hoje com o Francisco Beduschi Neto. Ele é o líder aqui da NWF, uma ONG norte-americana que está trabalhando na questão de sustentabilidade. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Ok, gente, eu converso hoje com o engenheiro agrônomo Francisco Beduschi Neto. Ele é o líder da NWF, uma ONG norte-americana, e que faz um trabalho no Brasil que tem a ver com aquela sigla que agora vocês já estão habituados, né? Que é ESG, Meio Ambiente, Cuidados Sociais e Governança. Tem já várias coisas sendo feitas nesse sentido, não apenas com soja ou com pecuária, mas em outros setores também. Recentemente até falei isso, não sei se o Beduschi conhece bem isso, mas na área de cacau especificamente, o Brasil está avançando muito rapidamente nisso. Recentemente ganhou 2 prêmios aí na produção de cacau ESG, para usar o termo, né? Francisco, no curto prazo, né, como dizia aquele artista Mário Lago, no longo prazo nós estaremos todos mortos. No curto prazo, curto para médio, como é que você vê o avanço brasileiro, seja na pecuária, seja em outro setor, para, de uma maneira geral, transformar essa agricultura nossa, até com a pressão dos compradores, numa atividade, digamos, melhor para o planeta, né? Que cause menos danos ao planeta? Eu vejo com muito otimismo. E a razão desse otimismo é, primeiro, sempre que a gente vai a campo e a gente conversa com o pecuarista está aberto a fazer a coisa, não só fazer a coisa certa, mas como melhorar aquilo que ele já está fazendo. Segundo, porque os dados das pesquisas que a gente faz e dos trabalhos que a gente desenvolve com os frigoríficos mostram que uma parcela muito pequena dos pecuaristas estão fazendo alguma coisa errada.
O grande benefício desse trabalho é eu passo a identificar quem está fazendo algo errado, que pode estar fazendo errado tanto por desconhecimento da lei ou das normas de adequação e tudo mais, quanto tem gente que faz errado porque sabe que está errado, mas acha que vai ganhar mais dinheiro com isso. E aí, os que são identificados errados, né, vamos chamar assim, aí é uma questão, vamos colocar assim, até de caso de polícia. Isso eles têm que se ver com a lei. Mas essa parcela que está errada, mas que quer se corrigir, a gente vai lá e ajuda, e ele se corrige e melhora. Então, isso nos traz muita esperança de que no curto prazo nós podemos seguir atendendo a demanda global por mais alimentos, né? A ONU já fez as contas e, de acordo com as suas contas, o mundo tem que aumentar em 70% a produção de alimentos para atender a população global em 2050. E, de acordo com a ONU, 60% desses 70% de aumento, ou seja, 42% do aumento da produção global de alimentos deve vir do Brasil. E o Brasil pode fazer isso, né? Pode melhorar a qualidade dos seus produtos e fazer tudo isso sem a necessidade de derrubar mais uma árvore sequer. Não, eu acho que é um pouco por aí mesmo, e se a gente pensar no planeta como um todo, quer dizer, o Brasil tem capacidade, vou pegar uma outra cultura aí para não falar só de pecuária e de soja, mas, por exemplo, a produtividade média brasileira de milho subiu bastante, hoje acho que é 5, 6 mil quilos por hectare, mas pode facilmente, na mesma área, chegar a 10, 15 mil quilos por hectare, porque é uma tecnologia completamente conhecida, não tem mistério nenhum. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho. Eu li recentemente que a Cargill, que é uma das maiores empresas do mundo, teria mapeado todos os seus fornecedores para ver justamente se estão agindo corretamente, para não repetir aquelas siglas todas. Os grandes frigoríficos, seja JBS, Marfrig, Minerva, também têm seus programas, e você trabalha com eles, né, de saber de onde vem o gado. Se bem que você citou um negócio que é complicado. O bezerro nasce e não necessariamente fica até ir para o abate no mesmo lugar. Mas eles têm esses programas. Esses programas efetivamente coíbem alguma coisa errada, as coisas erradas que tem aí por aí, ou é apenas uma maneira deles tentarem se proteger da ilegalidade, digamos assim? Muito bem. Tem essa questão de se proteger, né? Até porque está muito bem esclarecido e estabelecido na lei brasileira a questão da corresponsabilidade, né? Onde eu sou o corresponsável. Se eu estou comprando o gado que vem de uma fazenda que foi ilegalmente aberta ou algo assim, eu sou corresponsável por isso, né? Então, porque de certa forma eu estou financiando uma atividade ilegal. Então, isso está muito bem estabelecido no Brasil. E os frigoríficos estão fazendo por receio de ser corresponsabilizado. Mas eles também, isso está muito claro hoje, eu vejo pelo trabalho, e a gente trabalha não só com grandes, mas trabalha com pequenos e médios frigoríficos também, que os frigoríficos, eles querem ampliar a sua base, eles querem poder comprar de mais produtores e não de menos, né? Eles não querem restringir a sua base de compra, eles querem ampliar. Então, todos têm trabalhado de uma forma mais proativa, né? Primeiro, esclarecendo os produtores sobre as questões novas do mercado e, segundo, de alguma forma apoiando-os para que eles consigam atender a essas demandas do mercado. Não, eu tenho alguns frigoríficos aí, por exemplo, eles têm umas... É interessantíssimo você entrar no site deles, porque
tem muita informação sobre de onde vem o gado, como é que são as fazendas. Eu acho que, no fundo, isso, independente das siglas, das expressões e tal, é, é bom para todo mundo, é bom para nós, é bom para... Eu dou risada quando eu vejo o nosso Código Florestal, que é a primeira vez que eu fiz uma viagem longa de carro pelo Corn Belt norte-americano, e agora eu lembro e dou risada, porque até dentro do cemitério tinha plantio de soja. Na beira de rio, até a água tinha pé de soja. Então, quando eu vejo, a França é a mesma coisa, e outros países da Europa, quando eu vejo essa preocupação, eu digo assim, bom, nós ainda temos alguma coisa para dar desculpa. Temos que corrigir, temos, não temos que parar de cortar árvore, temos. Agora, a situação deles é insustentável se a gente for fazer uma coisa. É que eles são compradores, né? Não sei se você conhece isso que eu falei, mas é uma coisa chocante. Não, o que a gente tem visto, né, atualmente, e eu tive a oportunidade, assim como você, de viajar pela América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, o que a gente tem visto é uma mudança de mentalidade. E ainda que a legislação não exija, os produtores estão mudando, porque eles entenderam que se eles não mudarem, vai ficar ruim para eles. Da mesma forma que a gente aqui no Brasil tem impactos no regime de chuvas que caem na região, por exemplo, do oeste de São Paulo, né? É impactado pelo desmatamento na Amazônia, isso está mais do que provado, né? E o mesmo ocorre nesses outros países de clima temperado, né? Então, é que a grande diferença está por exemplo, na biodiversidade. A gente nunca vai poder exigir que uma floresta de clima temperado, né, que sua maior parte são coníferas, né, são pinos de uma forma geral, a gente nunca vai ver nesse tipo de floresta a mesma biodiversidade que a gente vê no Brasil, né, numa floresta tropical e tal. Mas eles já entenderam isso e começam a se corrigir. E eu acho que isso que é bacana, é um movimento que a gente está vendo global de melhoria em todos os sentidos, né? E não só de preservação florestal, mas melhoria das técnicas de agricultura para melhorar perfil de solo, aumentar a matéria orgânica no solo, e aumentando a matéria orgânica do solo eu tenho menos carbono, e por aí vai. Até porque, meu caro Beduski, essa é a minha opinião, o planeta que nós vivemos não cresce. Então, ou a gente controla a população, ou a gente faz as coisas mais suaves, digamos assim, ou a gente vai entrar numa encrenca federal, né? Eu dou risada porque eu acompanho, eu gosto muito da história, duas histórias rapidinhas, nosso tempo está acabando. Uma é aqui no Pantanal Brasileiro. Tem um fazendeiro grande, um Klabin. Tem uma fazenda enorme, e ele passou a levar turistas para lá. Então, e ele tem rebanho, um rebanho bovino grande. Só que ele perde um número razoável de cabeças por causa das onças, enfim. Mas aí ele resolveu fazer turismo também. Então, o que ele perde no rebanho, ele ganha no turismo. Então, equilibra, é o que você falou do Mobile. E os franceses aprenderam pela dor, porque eles dizimaram os lobos numa região lá e tiveram que readaptar, porque o lobo comia o carneirinho, né? Mas o lobo é essencial lá. São histórias que parecem banais, mas vale para a gente prestar um pouco mais atenção no planeta. Pedro, que eu quero te agradecer muito. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica com a palavra. Gostei muito da conversa, espero que a gente volte a conversar, porque esse tipo de conversa eu acho que é boa, esclarece um pouco quem não está muito habituado com essas questões. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Você falou de exemplos aí, eu tive a oportunidade de ver um exemplo muito parecido na região de Montana, nos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, né? Onde o pessoal mudou o manejo do rebanho para se adaptar à presença do lobo, porque era importante e balanceava outros predadores e por aí afora.
Então, eu acho que essa busca pelo equilíbrio, porque a gente só tem essa casa para morar, ela é essencial para todo mundo. Então, é esse o foco do nosso trabalho, né? Equilibrar a produção, conservação e tudo mais. E a gente está sempre à tua disposição. Pô, sou teu fã, adoro o trabalho que você faz, sigo, né? Acompanho o trabalho que você faz aí e estamos sempre à disposição. Vamos bater mais papos aí, que é sempre muito produtivo para todo mundo. Então tá bom. Bom, gente, ó, é isso. Eu conversei com o engenheiro agrônomo Francisco Beduschi Neto, da ONG National Wildlife Federation, acertei, que bom. Falando sobre a sustentabilidade, esses assuntos que estão muito em pauta e que são importantes, a gente não pode ignorar essas coisas. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Fique aí que ainda você tem uns minutinhos antes da próxima reunião, aí eu vou parar de gravar, a gente se despede já já. Até a semana que vem, pessoal.